Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar-se com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, ao longo destes últimos dias, nós temos acompanhado, na primeira leitura, o livro do Eclesiástico. É um livro da sabedoria. São máximas de sabedoria que nos ajudam e muito a refletir a respeito da nossa própria vida sobre muitos aspectos. E de um modo especial no dia de hoje, a primeira leitura nos fala do precioso dom da amizade. A amizade como o verdadeiro dom de Deus, um presente que Deus nos dá. E com palavras muito simples e diretas, este livro nos ajuda a refletir sobre a realidade de verdadeiros e falsos amigos. Veja os conselhos do autor sagrado que a palavra de Deus nos traz hoje. Primeiro, ele fala da importância de ponderarmos a respeito da nossa própria língua, sobre o que temos semeado com a nossa palavra, com a nossa comunicação. Ele faz uma exortação, ele diz para nós assim: "Uma palavra amena multiplica os amigos e acalma os inimigos. Uma língua afável multiplica as saudações. Sejam numerosos os que te saúdam, mas teus conselheiros, um entre 1000. O modo como nos comunicamos, o jeito como a gente se dirige às pessoas, é muito determinante para o cultivo das amizades ou para a destruição de amizades também. Se quando a gente se comunica, nós temos uma comunicação, uma palavra amiga, pautada na verdade, no bem, na bondade, na acolhida, o que vai acontecer? Nós cultivaremos bons amigos. Por outro lado, se no modo de falar, nós falamos com grosseria, com mentira, com agressividade, com rispidez, nós distanciamos as pessoas de nós. É ou não é verdade isso que a palavra de Deus fala? Você gostaria de se comunicar com alguém que sempre te agride com palavras? Qual que é a tendência natural? Nós nos afastarmos, não é? Então, o primeiro conselho aqui, ao falar de amigo, cultive amigos com palavras de bondade, com generosidade no modo de comunicar-se, no modo de interagir com essas pessoas. Ao mesmo tempo, ele fala também no finalzinho do versículo que quem saúda você,
pode ter aos milhares, mas amigos é um, amigos e conselheiros é um entre 1000. Porque não é tão fácil também encontrar pessoas que tenham palavras sábias para nos ajudar, para nos aconselhar. Em seguida, nós temos aqui conselhos sobre como encontrar amigos de verdade. Se queres adquirir um amigo, adquire-o na provação, e não te apresses em confiar nele. E daí o Eclesiástico dá alguns critérios a respeito das amizades. Vale a pena reler brevemente cada um, para que a gente vá se percebendo também se é ou não é verdade esses princípios de sabedoria no relacionamento fraterno, no relacionamento entre amigos. Ele diz assim: há amigos de ocasião, que não perseveram no dia da aflição. São amigos de momento, para aquele momento, para aquela circunstância ali. Há amigo que passa para a inimizade e revela as desavenças para te envergonhar. Uma amizade tão frágil e superficial que se converte em inimizade. Há amigo que acaba se tornando inimigo. Há amigo que é companheiro de mesa e que não persevera no dia da necessidade. Quando fores bem-sucedido, ele será como teu igual, e sem cerimônia dará ordens a teus criados. Mas se fores humilhado, ele estará contra ti e se esconderá da sua presença. É o chamado amigo da onça. Alguém já ouviu essa expressão? O amigo da onça? O que é o amigo da onça? Esses dias eu estava até brincando, numa peregrinação que eu fui fazer com algumas pessoas para a Terra Santa, que tem um amigo de verdade, que nós celebramos inclusive na Casa da Amizade, na Igreja da Amizade, que é lá em Betânia, onde Jesus gostava de se encontrar com grandes amigos dele, que eram Lázaro, Marta e Maria. E a gente conversando, tem um amigo que é um amigo de verdade e o amigo da onça. O amigo da onça é assim, os dois, você e o seu amigo da onça, vão caminhar pelo bosque, pela floresta. Num dado momento aparece uma onça bem faminta, e ela está vindo em direção a vocês. Os dois começam a correr. Num dado momento, para salvar a própria pele, o amigo te dá um empurrão, você cai, e daí ele sai ileso e você vira alimento da onça. Ele não é amigo teu, ele é amigo da onça, porque fez você de alimento para a onça. Olha que interessante o que fala aqui a palavra de Deus para nós hoje. Amigo que é de mesa, enquanto tem comida farta, aplaude, se alegra. No momento da necessidade, não te conheço, quem é você? Exemplo concreto disso são os falsos amigos que o filho pródigo fez naquela viagem de devaneio dele. A gente lembra bem essa parábola, que ele pede a herança e sai, e faz muitos amigos, e faz festas. No final, quando acaba todo o dinheiro, não restou um sequer na vida dele. Porém, aqui traz um consolo para nós. O autor do Eclesiástico fala para nós do amigo de verdade, que é um dom. Ele diz assim: um amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Ao amigo fiel não há nada que se compare. É um bem inestimável. Um amigo fiel é um bálsamo de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Quem teme o Senhor encontra o amigo. Mas também quem teme o Senhor conduz bem a sua amizade. Como ele é, tal será o seu amigo. É um dom de Deus, é uma graça e um presente, amigos de verdade. A primeira leitura nos ajuda a pensarmos sobre os relacionamentos de amizade. O Evangelho, porém, ajuda a gente a pensar um pouquinho nos relacionamentos entre marido e mulher. Relacionamento de matrimônio. Jesus está por ali falando do reino de Deus, anunciando a palavra de Deus. Chegam alguns fariseus e armam uma cilada para Jesus. E a pergunta que eles fazem para o Senhor é a seguinte: é permitido dar uma carta de divórcio para a mulher? Diante da pergunta, Jesus devolve com outra pergunta: o que Moisés vos ensina na lei?
Os fariseus já tinham uma convicção, eles concordavam que era assim permitido dar a carta de divórcio. Então eles trazem a palavra de Moisés para legitimar. Eles dizem que Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Os fariseus estão convictos a esse respeito e querem somente provar Jesus. Mas Jesus, a partir dessa resposta, ajuda-os a refletir o motivo do divórcio, e não a permissão ou não do divórcio. E ele diz aqui, o Senhor nos fala: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Com esse ensinamento de Jesus, ele nos ajuda a entender que a mentalidade equivocada daquela época é contrária à vontade de Deus. Jesus, quando fala que serão uma só carne, ele equipara a dignidade entre homem e mulher. Ambos, diante de Deus, têm a mesma dignidade. Por quê? Porque se tinha a mentalidade na época de que o homem é superior e dono da mulher. Inclusive, tinha algumas correntes de pensamento no tempo de Jesus que o marido, por qualquer motivo, podia despedir a mulher, dando carta de divórcio para ela. Por exemplo, se a mulher queimasse a comida. Queimou a comida, está aqui a tua carta de divórcio. Ou então está andando pela rua e acha uma mulher solteira mais bonita do que a esposa, está aqui a carta de divórcio, que aquela lá é mais bonita. Era assim, não tinha consistência de sacramento, de dom de Deus, a unidade conjugal. Então Jesus resgata. Qual o motivo das muitas separações e divórcios? A dureza do coração. E não é assim nos nossos dias também, irmãos e irmãs? As brigas, as intrigas, os problemas que vão levando à destruição do casamento não são fruto também da dureza do coração, seja do marido, seja da esposa? Quando falta generosidade, perdão, compreensão, querer o bem do outro, quando se converte em egoísmo e pensar só em si, já começa o coração a ficar duro, culminando na falsa solução do divórcio. O jeito é separar mesmo. Mas não é isso que Deus pensou ao abençoar a união conjugal. Deus pensou na unidade, na comunhão, no respeito e na compreensão. Nesse sentido, peçamos a Deus hoje, por cada matrimônio, por cada casamento, seja da nossa família, de amigos que a gente conhece, que às vezes estão já por um fio, por causa da dureza do coração. Se Deus converte o coração de um e de outro, é possível resgatar qualquer casamento, qualquer matrimônio. Se o coração, deixando de ser pedra, se tornar um coração misericordioso e de carne, é possível sim reconstruir. Ao mesmo tempo, amizades também, porque por causa da dureza do coração, quantas amizades verdadeiras se destruíram por causa dessa dureza de coração. Que Deus nos dê essa graça no dia de hoje, de cultivar bons e verdadeiros amigos e de também lutar para ter um coração bom, diferente da dureza de coração que Jesus denuncia no Evangelho de hoje, para que se resgatem casamentos e amizades. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!